Nos últimos tempos, a vida de Galina e Nicolau não andava bem. Galina olhava pela janela, sentindo a brisa suave no rosto, e refletia sobre a situação. Ela sabia que não era apenas culpa do marido. Suas próprias atitudes contribuíam para o clima tenso que pairava sobre a casa. Com quase 20 anos de casados e sem filhos, a frustração se acumulava. A decisão de não ter filhos havia sido mútua, mas o diagnóstico de infertilidade que veio depois a atingiu profundamente. Enquanto preparava uma xícara de chá, Galina se sentou à mesa perdida em pensamentos. Lembrava-se das várias vezes em que havia se deixado levar pela tristeza, das crises que quase levaram ao divórcio. Ela sempre dizia a Nicolau que ele era um homem jovem e bonito, que poderia facilmente encontrar outra mulher que lhe daria filhos. Mas Nicolau, com paciência, tentava convencê-la do contrário. Ele a amava e, se não fosse para terem filhos, estavam bem assim juntos. Houve um momento em que a pressão foi demais. Quando Galina decidiu que queria se separar pela primeira vez, Nicolau, tomado pela dor, arrumou suas coisas e saiu de casa. Ficou fora por 2 semanas e durante esse tempo, Galina mal conseguia viver. Quando ele voltou, parecia exausto, mas disse que não conseguia ficar longe dela. Desde então, eles tentaram se reerguer, mas as brigas continuavam, e Galina percebeu que sua própria insegurança e descontentamento eram parte do problema. Recentemente, Nicolau tinha viajado a trabalho novamente. Galina não se importou muito no início, era algo que fazia parte da rotina dele. Mas em um dia qualquer, decidiu sair com sua amiga Milena para tomar um café e comer um pedaço de bolo. Enquanto conversavam, Milena a olhou com uma expressão estranha. Ouvi dizer que seu marido está viajando de novo, comentou Milena, com um tom de voz que fez Galina levantar a sobrancelha. Sim, ele saiu de novo. Está trabalhando muito, coitado. Se não quisesse, não iria, respondeu Galina, tentando desviar do assunto. Mas não é a primeira vez que isso acontece, né? Insistiu Milena, olhando fixamente para ela. Galina sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? Ele sempre viaja a trabalho. Estou acostumada já. Gal, você não percebe nada de estranho? Perguntou Milena com uma expressão preocupada. Estranho? O que você quer dizer com estranho? Galina riu, mas a risada soou nervosa. Você está insinuando que ele está com outra mulher? O riso de Galina foi se apagando lentamente, enquanto a ideia começava a se enraizar em sua mente. Milena a observou, e a expressão de preocupação em seu rosto fez Galina sentir um nó no estômago. Ela tentava afastar os pensamentos, mas a dúvida começou a crescer. Eu só estou dizendo que você deveria prestar atenção, Gali. Milena falou com um tom mais suave. Às vezes, as pessoas se afastam sem que a gente perceba. Galina olhou para o chão, refletindo sobre as palavras da amiga. O café e o bolo perderam a graça, e a conversa que antes parecia leve agora a deixava inquieta. O que estava acontecendo com seu casamento? O que realmente se passava na cabeça de Nicolau? Galina olhou para Milena, que a encarava com uma expressão intensa. A conversa havia tomado um rumo inesperado, e a tensão no ar era palpável. Você está em silêncio. Sabe de algo? Perguntou Milena, com um tom que fez Galina se sentir desconfortável. Não sei de nada. Não comece a surtar. E muito menos a falar sobre outra mulher, respondeu Galina, tentando manter a calma, mas sua voz traía uma leve insegurança. Você sabe que o Cola sempre te amou, mesmo que, na minha opinião, não haja muito motivo para isso, Milena disse, com um tom de voz que misturava preocupação e frustração. O que você quer dizer com isso? Galina exclamou, batendo a mão na mesa, tentando desviar a conversa. Você está exagerando. Pense um pouco, Gal. Quantas vezes você já se separou dele? Quantas vezes caiu em depressão? E quantas vezes trocou de emprego só porque não estava satisfeita? Milena insistiu, olhando fixamente nos olhos da amiga. Galina se lembrou do último aniversário de Cola, quando ele lhe trouxe um buquê de crisântemos. A lembrança a fez sentir um aperto no coração. E o que eu disse? Perguntou Galina, tentando se lembrar. Você disse que entre todas as flores que ele poderia escolher, aquelas eram as suas menos favoritas. Você não percebeu como ele ficou? Milena continuou com um olhar de reprovação. Ele não se importou com isso. Ele sempre me dá flores, e eu gosto de todas.
Ele sabe disso, Galina respondeu, tentando se defender. Ah, Gal, você está se enganando. Um marido como Cola merece ser tratado com carinho, e você o critica o tempo todo. Milena balançou a cabeça, desapontada. Eu não critico ninguém. O que você está dizendo? O Cola não reclamou de nada. Ele só estava brincando. Galina se sentiu ofendida. Mas eu percebi que ele tem passado muito tempo fora, em viagens de trabalho. Milena disse com um olhar sério. O trabalho dele é assim mesmo. Galina respondeu, mas sua voz já não tinha a mesma confiança. No fundo, ela sabia que Milena tinha um ponto. A ideia de que Cola poderia estar se afastando a incomodava, mas ela não queria admitir isso. Você se lembra do que aconteceu há anos? Quando você decidiu não ter o bebê? Milena perguntou com um tom mais suave. Galina sentiu um frio na barriga. A lembrança a atingiu como um golpe. Ela sempre acreditou que Cola deveria ter a impedido, que ele deveria ter sido mais firme. Mas ele não fez nada. E agora, sem filhos, a culpa a consumia. Cola sabe como você se sente, e ele tenta agradá-la, mas você parece querer fazê-lo sofrer. Milena continuou, sem se deixar abalar pela defesa de Galina. Galina baixou a cabeça, sentindo-se cada vez mais pequena. Milena não parava de falar, e a amiga se sentia cada vez mais sufocada. Gal, você não percebe como tem tratado Cola? Às vezes eu fico envergonhada por você. Ele não é um objeto seu, não é sua propriedade. Milena disse, com um tom de desespero. Chega, Mil! Galina gritou, sua paciência se esgotando. Você não sabe do que está falando. E se ele não voltar de uma dessas viagens? Então você vai ver. A raiva e a frustração a dominaram. O clima no café ficou pesado, e Galina sentiu que não podia mais ficar ali. A conversa que havia começado leve, agora a deixava angustiada. Ela se levantou abruptamente, deixando Milena para trás, perdida em seus próprios pensamentos. Galina não esperava que sua melhor amiga, Milena, a tratasse como uma criança. Na verdade, Milena sempre deveria estar ao seu lado, apoiando-a incondicionalmente. Enquanto tentava tomar um gole de seu chá, percebeu que ele havia esfriado. Que coisa, pensou quando seu celular vibrou com uma mensagem. Chegarei hoje à noite no trem das 18 horas. Galina se sobressaltou. Cola sempre a avisava sobre sua chegada, ao contrário dela, que frequentemente tentava voltar para casa sem ser notada, na esperança de flagrá-lo com alguém. Nunca conseguia, e essa incerteza a deixava dividida entre a alegria e a tristeza. Cola parecia ser perfeito, ao contrário dela. Galina tinha tido 2 aventuras durante o tempo em que estiveram juntos. Eram intensas, mas breves. Algo dentro dela a fazia acreditar que Cola sabia sobre essas escapadas. Ele sabia e permanecia em silêncio. Esse silêncio a irritava ainda mais. Agora, sentada à mesa do café, olhava pela janela e se perguntava, e se Cola tivesse me contado tudo? Ele teria agido de forma diferente? E se realmente tivesse decidido partir? O que eu faria? Pela primeira vez, essas questões surgiam em sua mente. Nunca havia considerado essa possibilidade antes. Cola era dela, e não havia como ele ir embora. Mas agora, ela percebeu que ele poderia. E a única razão pela qual ele não havia partido era porque era um homem bom. Galina olhou para o relógio. Ainda tenho 4 horas até o trem chegar. Ela poderia preparar algo gostoso para ele, se arrumar e ir ao encontro. Nunca havia feito isso antes, mas hoje seria diferente. Ela correu para a estação. Faltavam apenas 20 minutos para a chegada do trem, e precisava se acalmar, controlar a ansiedade que a consumia. Era estranho, mas seu coração parecia pressentir algo. Enquanto esperava, um pensamento a atravessou. E se Cola estivesse com outra mulher? Mas por que ele teria enviado a mensagem então? Ela nunca havia ido encontrá-lo antes. A ansiedade a dominou a ponto de ela precisar se sentar. Olhando para frente, não percebeu que alguém se aproximava. Sentiu um toque suave em seu braço e se sobressaltou, pois a sensação era como um choque. Virou-se e encontrou uma garotinha, talvez de 10 anos, uma menina cigana. Por que você está tão preocupada? Ele te ama muito, mesmo que esteja chateado, disse a menina com um olhar penetrante. Galina piscou surpresa. Nunca acreditou em adivinhações, mas estava tão confusa que não sabia o que responder.
A pequena cigana a observava atentamente. Você decidiu fazer uma surpresa para ele. Vai dar certo. Mas não é para você, é para ele. Não fique brava. Tente aceitar a surpresa dele. Se você conseguir, será feliz para sempre. Você vai mudar, e tudo ficará bem. Galina ficou em silêncio, absorvendo as palavras da menina. A ideia de fazer uma surpresa para Kola a animou, mas a incerteza ainda a consumia. O que ele pensaria? Como reagiria? A garotinha sorriu, como se soubesse mais do que estava dizendo. Galina sentiu um misto de esperança e medo. O trem estava prestes a chegar, e ela precisava decidir como se comportar. Enquanto o tempo passava, Galina começou a imaginar o reencontro. O que diria? Como se sentiria ao vê-lo novamente? A expectativa a envolvia, e ela percebeu que, independentemente do que acontecesse, precisava ser honesta consigo mesma e com Kola. Finalmente o trem chegou, e a multidão começou a se agitar. Galina se levantou, seu coração batendo forte. Ela respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. O momento estava próximo, e ela estava determinada a fazer tudo certo. Galina sentou-se na plataforma da estação, tentando processar tudo o que havia acontecido. As palavras da garotinha cigana ecoavam em sua mente. Tente aceitar a surpresa dele. O que ela deveria aceitar? A menina havia desaparecido tão rapidamente quanto apareceu, deixando Galina confusa e inquieta. Ela se levantou, andou de um lado para o outro, sem entender como aquela criança sabia sobre a surpresa que planejava para Kola. Isso é só uma bobagem, pensou Galina, tentando se acalmar. Ciganos são bons psicólogos, é só isso. Ela olhou ao redor, observando as pessoas que chegavam para receber seus entes queridos. O trem estava prestes a chegar, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Mas uma dúvida persistia em sua mente. Por que a cigana não pediu nada em troca? Não era típico que alguém fizesse algo assim sem esperar algo em troca? O trem finalmente chegou, soltando um assobio alto que ecoou pela plataforma. Galina sentiu seu coração acelerar. Ela se posicionou em um lugar onde pudesse ver melhor a chegada dos passageiros. O movimento ao seu redor aumentou, e as pessoas começaram a se aglomerar em direção aos vagões. Em poucos minutos, ela avistou Kola. Seu coração disparou, e ela levantou a mão para acenar, mas parou abruptamente. Kola estava ajudando uma jovem a descer do trem. Ela parecia ter apenas 17 anos, e não era apenas isso. Ele a abraçou com um carinho que a deixou paralisada. O mundo ao redor de Galina desabou. Como isso era possível? O que estava acontecendo? As palavras da menina voltaram à sua mente. Pratique a aceitação e você será feliz para sempre. Galina sentiu um frio na barriga. O que ela deveria aceitar? O que estava acontecendo entre Kola e aquela garota? Ele não poderia estar envolvido com alguém tão jovem. A imagem dela, parecendo quase uma filha dele, a atingiu como um soco no estômago. Nesse momento, seus olhares se cruzaram. O tempo pareceu parar. Galina e Kola se encararam, e por um breve instante, todo o tumulto ao redor desapareceu. Ela sorriu timidamente e acenou. Kola retribuiu o sorriso, acenando de volta e em seguida apontando para Galina, como se estivesse apresentando-a à jovem. A garota olhou para Galina com olhos arregalados, como se estivesse esperando algo. Então, um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Kola se aproximou, abraçando Galina e dando-lhe um beijo suave no rosto. Oi? Eu senti tanto a sua falta, disse ele com um brilho nos olhos. Galina estava atordoada. Se Kola realmente tivesse algo com aquela jovem, ele não falaria com ela daquela forma, certo? Gal, essa é a Oya, ele apresentou. Eu preciso te contar muita coisa e pedir desculpas, mas vamos fazer isso em casa. Galina sentiu uma onda de confusão, mas controlou a vontade de fazer um escândalo. Tudo bem, vamos, respondeu, tentando manter a calma. Eu preparei o jantar. O caminho de volta para casa foi silencioso. Galina furtivamente olhava para Oya, tentando decifrar o que estava acontecendo. A jovem parecia ter menos de 20 anos, mas era realmente uma garota bonita, com um rosto ingênuo que a tornava ainda mais simpática. Ao chegarem em casa, Oya pediu permissão para ajudar na cozinha. Galina sentiu, um pouco relutante, mas também curiosa.
Claro, venha, disse ela, levando a jovem até a cozinha enquanto Cola o seguia observando com atenção. Galina estava na cozinha, preparando uma salada fresca, quando olhou para Oya, que a observava com um olhar curioso e um pouco assustado. A jovem parecia nervosa, como se quisesse dizer algo, mas hesitava. Galina, percebendo a expectativa no olhar da garota, decidiu quebrar o silêncio. Você quer perguntar alguma coisa? Indagou Galina, tentando ser acolhedora. Oya respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma grande revelação. Por favor, não briguem com meu pai. Ele tem muito medo de perder vocês. Foi por isso que ele não falou nada sobre mim. Vocês sabem como ele ama vocês. Vocês são tudo para ele. As palavras de Oya atingiram Galina como um soco no estômago. Ela se sentou lentamente em uma cadeira, sentindo que a ficha finalmente caía. A semelhança entre Oya e Cola era inegável, e Galina se perguntava como não havia percebido antes. Quando a mesa estava posta, Galina pegou uma garrafa de vinho da adega. A sensação de vazio em seu coração era palpável, e sua mente estava em um turbilhão. Bom, acho que devemos brindar ao nosso encontro. Não é todo dia que maridos trazem suas filhas para casa, disse Galina, tentando manter a leveza na situação. Cola, que estava em pé ao lado da mesa, deu um sobressalto e lançou um olhar rápido para Oya antes de falar. Você está certa. Vamos brindar, e depois eu explico tudo, afirmou ele com um tom sério. Galina apenas acenou com a cabeça, sentindo que a conversa que se seguiria seria crucial para todos eles. Cola começou a contar sua história, e Galina logo percebeu que tudo havia começado durante um período conturbado em seu casamento. Ele havia se afastado dela, decidido a voltar para sua cidade natal, onde acabou se envolvendo com uma antiga colega de escola. Naquela época, ele estava perdido, sem saber o que queria, e a solidão o levou a tomar decisões erradas. Eu não sabia que ela estava grávida. Só soube disso 7 anos depois, quando ela ficou doente, explicou Cola com um olhar pesado. A mãe da Oya faleceu há 2 anos, e desde então ela tem vivido com a tia. Galina escutava em silêncio, refletindo sobre a vida da jovem que estava diante dela. Oya não tinha culpa de nada, e Galina sentia uma mistura de compaixão e tristeza por tudo que a garota havia passado. Depois que Cola terminou de falar, Galina olhou para Oya, que parecia ansiosa esperando uma reação. Espero que possamos nos tornar amigas de verdade, disse Galina tentando sorrir. Oya abriu a boca em surpresa e em um impulso correu até Galina e a abraçou. Meu pai sempre disse que você era a melhor, que entenderia e não me rejeitaria, disse Oya com a voz embargada. Galina colocou as mãos nos ombros da jovem, tentando confortá-la. Não precisa chorar. Vamos juntas para o melhor colégio, vamos ao teatro, cozinhar e conversar. Tudo vai ficar bem, disse Galina, sentindo que também estava à beira das lágrimas. Ela olhou para Cola, que se aproximou e as abraçou, sussurrando em seu ouvido. Obrigado. Eu te amo muito. O momento foi intenso, e Galina percebeu que, apesar das dificuldades, havia uma nova chance para todos eles. Oya, com seu olhar esperançoso, representava um futuro que poderia ser construído com amor e compreensão. E assim, em meio a um jantar que prometia ser o início de uma nova fase, Galina sentiu que mesmo com os desafios à frente, a vida poderia ser mais leve e cheia de possibilidades. Cola observava a cena com um misto de alívio e apreensão. O calor da sala, iluminada pelas luzes suaves da cozinha, parecia refletir a nova dinâmica que se formava entre eles. A mesa estava posta com cuidado, pratos coloridos e um aroma delicioso de feijoada pairando no ar, mas o que realmente importava era o vínculo que começava a se estabelecer. Você realmente acha que podemos ser amigas? Perguntou Oya, ainda com os olhos brilhando de esperança. Claro! Respondeu Galina, com um sorriso encorajador. Amizade é construída com o tempo, e eu estou disposta a isso. Cola, que até então permanecia em silêncio, finalmente se pronunciou. Oya, você sabe que a vida não é fácil, mas com apoio tudo se torna mais leve. Sua tia e eu estaremos sempre aqui para você, disse ele com um olhar firme, mas gentil. Oya assentiu, sentindo-se mais segura. A presença de Galina e Cola parecia trazer um novo significado à sua vida, um sopro de esperança que ela não sentia há muito tempo.
Posso ajudar a preparar a sobremesa? Perguntou Oia animada. Claro! Vamos fazer um brigadeiro, respondeu Galina, levantando-se da mesa. É fácil e delicioso. Você vai adorar. As duas se dirigiram à cozinha, onde Galina começou a explicar os passos. Oia a escutava atentamente, absorvendo cada detalhe, enquanto o chocolate derretia na panela. O cheiro doce invadia o ambiente e a atmosfera se tornava cada vez mais leve. Você sabe, eu sempre sonhei em ter uma amiga com quem pudesse compartilhar essas coisas, confessou Oia, enquanto mexia a mistura. E eu sempre quis ter uma irmã, respondeu Galina com um sorriso. Então, quem sabe podemos ser como irmãs. Oia sorriu, sentindo-se acolhida. A ideia de ter alguém com quem compartilhar suas experiências, suas alegrias e tristezas era um alívio. Cola observava as duas com um sorriso no rosto, sentindo que finalmente algo bom estava surgindo em meio a tantas dificuldades. Ele se lembrou de como a vida havia mudado desde que Oia entrou em sua vida, e agora, com Galina ao seu lado, tudo parecia mais promissor. O que você acha de irmos ao parque no próximo fim de semana? Sugeriu Cola, interrompendo o momento. Podemos fazer um piquenique e aproveitar o dia. Isso seria incrível! Exclamou Oia, seus olhos brilhando. Eu adoraria. Então está combinado, disse Galina, animada. Vamos preparar tudo com antecedência. O clima de expectativa preenchia a cozinha, e as risadas das duas jovens ecoavam, criando um ambiente de alegria e renovação. Cola, observando a cena, sentiu que a vida estava lhe oferecendo uma segunda chance. Enquanto o brigadeiro começava a tomar forma, Galina e Oia continuaram a conversar sobre seus sonhos, suas esperanças e o que esperavam do futuro. A conexão entre elas se fortalecia a cada palavra, e Cola não pôde deixar de sentir que, apesar dos desafios, havia um caminho iluminado à frente. E se a gente fizesse um mural dos nossos sonhos? Sugeriu Oia, empolgada. Poderíamos desenhar e escrever tudo o que queremos realizar. Adorei a ideia, respondeu Galina, já imaginando as cores e as formas que poderiam enfeitar o mural. Vamos fazer isso. O clima de entusiasmo contagiou Cola, que se juntou à conversa, sugerindo que cada um pudesse adicionar algo ao mural sempre que tivesse uma nova ideia. A cozinha, que antes era apenas um espaço para preparar refeições, agora se tornava um lugar de criação e sonhos compartilhados. A noite avançava e o cheiro do brigadeiro se misturava ao aroma da feijoada, criando uma sinfonia de sabores que preenchia o lar. A mesa estava repleta de pratos, mas o que realmente importava era a nova amizade que se formava ali, entre